Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, meus queridos e minhas queridas, a palavra de Deus traz para nós uma mensagem forte, desafiadora, pois a palavra de Deus hoje nos convida a refletir profundamente sobre a frieza espiritual dos nossos tempos, o chamado ao retorno para Deus, enquanto ainda existe tempo, porque nós cremos que Jesus vai voltar. A grande pergunta que nós temos que fazer: o que é a frieza espiritual? Dizem os mestres espirituais que é a terrível armadilha do diabo. Não mexe. É a terrível armadilha do diabo. Que armadilha? A frieza espiritual é um estado alarmante. Quando surge a perda da paixão pelo Evangelho, a prática religiosa perde a motivação, se transforma em um costume, participação pelo mínimo, a oração e a palavra ficam esquecidas, aquele fervor do início se acomoda, e quantos acabam abandonando? E isto nós vemos que aconteceu principalmente depois da pandemia, quando se imaginava, os homens vão se tornar melhores espiritualmente, vão entender o alerta de Deus. Nós imaginávamos, os homens vão se tornar mais bons, mas os homens se tornaram mais maus. A intolerância, o ódio, crescendo. E isto nos faz lembrar o livro do Apocalipse no capítulo 2, quando o Senhor fala a uma das 7 igrejas, uma das igrejas mais vibrantes, mas que perdeu justamente diante de Deus o crédito. E Deus diz para esta igreja, Apocalipse 2, versículos de 4 a 5, tenho contra ti que esfriaste o teu primeiro amor. E Ele está falando para nós, cuidado. Amém? Está falando para mim, está falando para você. Porque a palavra de Deus é atual, não é para o passado mais. Lembra-te, pois, de onde caíste. Examinemo-nos, meus irmãos. Como é que está o nosso fervor? Arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Retorna ao teu primeiro fervor, a tua primeira dedicação. Senão virei a ti, olha a palavra do Senhor, e removerei o teu candelabro do seu lugar, caso não te arrependas. A palavra é muito forte, pois como cristãos nós acreditamos que não é tempo de ficar dormindo, mas é tempo de despertar. Jesus nos disse aí no Evangelho, sobre a segunda vinda, Marcos 13:32, quanto àquele dia e aquela hora, ninguém o sabe. Tem religião por aí que anda marcando o dia, não deu certo. Tem uma religião muito grande, não deu certo, eles falaram, Deus adiou. Mas a palavra é muito clara, Deus não vai revelar ninguém. Jesus está dizendo aqui, aquele dia e aquela hora, ninguém o sabe. Nem o Filho, nem Jesus. Só o Pai. Portanto, será a vinda como de um ladrão. Ladrão anuncia que vai roubar você? Assim será. Seremos surpreendidos no modo como nós estivermos vivendo. A pergunta é, meu querido, e se fosse hoje? Como Jesus nos encontraria? Acomodados, dando desculpa, Deus vai entender, Deus sabe, Deus isso, Deus aquilo. Como é que você está orando? Sendo fiel ao seu batismo, sendo fiel à sua primeira comunhão, sendo fiel à decisão que você talvez lá atrás tomou.
num despertar, quem sabe através do grupo de oração. E hoje, pelos motivos mais diferentes, preguiça. Hoje, porque eu vou chegar cansado. Porque é isso e aquilo. Não. Deus é realmente a prioridade da sua vida. Temos paixão pela obra de Deus, pela igreja, pelo desejo de salvar almas. Será que a sua casa está sendo salva? Será que os seus amigos estão, através de você, sendo impactados pela presença de Deus? Será que os teus colegas de trabalho, de escola, estão sendo influenciados pelo teu exemplo? Não é falar de religião, mas ele enxergarem Deus e perguntarem: quero ser como você, como posso fazer? E você os traz para Jesus Cristo. Ou será, meus queridos, que nós perdemos, ou nunca tivemos realmente uma paixão que sacode e faz a gente parar de reclamar, parar de ser desonesto, parar de ser adúltero, parar de fofocar, de caluniar, parar de ser uma pessoa triste, amarga, pessimista. No evangelho de hoje, Jesus fala sobre as tribulações e os sinais para nos alertar. Jesus disse aí no evangelho, em Marcos 13, 24, 25, naqueles dias, depois da tribulação, o sol escurecerá. Está acontecendo. Está acontecendo. Só quem é cego não está enxergando. Amém? Só quem não quer ver não está enxergando. Amém? Quem quer ficar, sem ver, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes que estão no céu serão abalados. Esses sinais estão aí. As mudanças climáticas. Não é à toa a mudança climática. O homem mexendo com a natureza. Brasil não tinha furacão, agora tem. Brasil não tinha terríveis inundações, e agora tem. Veja o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Áreas que eram férteis no Brasil estão se tornando áridas. Vão se tornar talvez algumas áreas deserto. Guerras que nós estamos vendo no mundo. Grande produção de alimentos e fome na África. Nós estamos vendo a violência crescendo nas grandes cidades, a criminalidade, o crescimento das drogas, a mentira, a desonestidade, a corrupção, obra do diabo. Quem é desonesto, quem está por trás dessas situações, não está possuído pelo demônio, diz São João Paulo II. João Paulo II dizia, por trás dessas situações, eu tirei do João Paulo II, por trás dessas situações está o diabo influenciando, porque o diabo quer destruir o quê? Primeiro os jovens, porque são o futuro, porque ele sabe se contaminar. Os jovens, ele destrói o futuro. Ele quer destruir a família, porque ele sabe que a família nasceu do coração de Deus, e ele quer destruir a igreja para que ela não anuncie a palavra de Deus, para que ela não acorde aqueles que estão dormindo. O diabo quer criar o caos, e o mundo está no caos. Vai me dizer que não é verdade? O mundo está bem? O mundo está no caos. Porém, meu querido, diante deste quadro, Jesus não nos deixa sem esperança. Este quadro, para quem não tem fé, desanima a gente. Amém? Porém, nós temos fé. Quem tem fé aqui? Então, se você tem fé, Jesus está dizendo aí em Marcos 13, 26, então verão o Filho do Homem vindo em nuvens, com grande poder e glória, para arrebatar para o céu aqueles que amam a Deus realmente, praticam a sua palavra, levam a sua palavra sem medo, sem preguiça, sem desistir.
Mas a pergunta que fica é: estamos prontos para este encontro? Ou só estamos cumprindo as normas? Eu vou na missa, mas a gente continua vivendo do mesmo jeito. E Nossa Senhora, coitada, aparecendo, fala: convertam-se. E a gente, mas na hora do quebra-galho a gente vai para ela. Mas a gente não vive o que ela pede, porque a gente nem conhece muitas vezes. A gente nem conhece. Meus queridos, nós temos que entender. O profeta Daniel, na primeira leitura, reforça esta mensagem de Jesus, quando ele disse aí em Daniel 12:3, os sábios resplandecerão como o brilho do firmamento, e os que conduzem muitos à justiça, preste atenção, porque esse mundo é iníquo. Amém? Como estrelas para sempre brilharão. Veja, Deus disse através de Daniel: sábios, isto é, aqueles que entendem o chamado de Deus. Deus está me chamando, e eu vou ouvir e começar a viver, pela graça do Espírito Santo. Segunda coisa, não deixam a decisão para amanhã. A decisão é para hoje. Tem muita gente que gosta de santo expedito. Quando o diabo tentou falar para ele: deixa para amanhã, não, é hoje. Porque amanhã pode ser tarde. Amém? Amanhã pode ser tarde. Este é o exemplo. Terceiro ponto aí, os que conduzem muitos, significa, o mundo está na mentira. O mundo está na desonestidade. Quem rouba é desonesto, não entra no céu. O dinheiro que roubou aqui vai virar pó. E vai perder a salvação eterna. O corrupto, o mentiroso, o fofoqueiro. Padre, está no Apocalipse, leia o Apocalipse. Está no Apocalipse. Não pense que sou eu que estou falando e inventando. Está no livro do Apocalipse. Isso significa, nós não podemos ter uma religião light. Amém? Está tudo bem, minha gente, glória a Deus, aleluia. Não, está tudo mal. Está tudo mal. Indo de mal a pior. Amém? De mal a pior. Nós precisamos, meus queridos, entender. A palavra de Deus, ela quer realmente fazer com que a gente viva o amor de Deus. É muito importante, meu querido e minha querida, a gente lembrar da aparição que eu dizia no começo, de La Salette, que é uma das mais duras. Por isso pouca gente conhece, por causa da mensagem, as mensagens são muito longas. Mas foi como um machado, como um chicote, porque ela aparece chorando, sentada e chorando. E por que ela aparece chorando? Por causa da indiferença, da frieza espiritual. Porque o povo, ela dizia, se vai na missa já vai mal, sem a atenção. Já não reza mais, já fica pelos bares bebendo, ela diz. Já fica pelas esquinas comentando a vida dos outros. Ela aparece chorando. A Virgem Maria, em suas lágrimas, revela o quanto o coração de Deus sofre com a nossa frieza espiritual. Nossa Senhora, como uma boa mãe, ela veio para nos alertar sobre a necessidade urgente da conversão. Amém? Endireitar a tua vida com teu marido, com a tua esposa, rápido. Para de reclamar, se você casou com ela, é porque você amava. Amém? Pais e filhos, se amem. A família tem que buscar como a Sagrada Família. Mas o senhor não sabe. Ore. Peça ao Senhor uma transformação.
Você que trabalha, você que é patrão, você que é empregado, você que estuda, que você entenda que você faz parte do plano de Deus. Não viva como o mundo. O Papa Francisco tem insistido, a mundanidade tem entrado na igreja, os maus costumes. Não fale palavrão, amém? Porque senão Deus vai passar o sabão do céu na tua boca. Não fale palavrões. O outro dia eu estava sentado ouvindo, eles não sabiam que eu era padre, mas a cada 10 palavras tinha 7 palavrões, que virou costume agora. Virou costume. O cristão não faz isso, amém? O cristão não faz isso, porque a palavra de Deus diz que não hajam essas palavras torpes, que são os palavrões. A palavra de Deus, a Bíblia, de novo. Não fale que sou eu, que sou antiquado, mas é Deus, amém? Fale palavras que edificam, não palavras que mancham. Nossa Senhora veio nos chamar para retornar, enquanto existe tempo para Deus. Quando ela afirma, o braço de seu filho está tão pesado que não pode mais segurá-lo. É uma frase dela. Ela está dizendo a gravidade do pecado. Hoje em dia, se a gente fala de pecado, as pessoas falam, isso está fora de moda. Não está fora de moda, porque então está fora de moda a cruz. Por que é que Jesus morreu na cruz? Por causa do quê? Se o pecado está fora de moda, se a gente não vai falar de pecado. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo, melhor a gente não falar de pecado porque espanta as pessoas. Desculpa, que espante aquele que não quer Deus. Mas eu quero até aquele que não quer Deus despertar. Porque Jesus morreu pelo pecado. E o pecado está presente no mundo. Amém? O pecado está estampado no mundo. Quando alguém fala mal de outra pessoa, quando alguém usa a internet para fazer fake news, quando alguém é desonesto no seu trabalho, no seu negócio, o patrão não está vendo, o empregado não está vendo, quando alguém rouba dinheiro, quando alguém num projeto qualquer é corrupto, isso é pecado. Mas eu rezo o terço. Nossa Senhora chora. Desculpa. Você reza o terço, mas Nossa Senhora está chorando, falando, meu Deus do céu, ele está querendo tapar o sol com a peneira, não se converte. Amém? Nossa Senhora quer que o nosso terço sejam rosas que nós atiramos nela. Amém? Rosas, cada Pai Nosso, cada Ave Maria é uma rosa que nós oferecemos a Nossa Senhora, mas com o desejo de realmente a gente entender a urgência que em La Salette, ela fala do arrependimento, parar de ficar falando e reclamando. Tem gente que acha que é juiz do mundo, sempre vê defeito nos outros. Nós temos que ver defeito na gente e se corrigir, amém? Os outros a gente tem que orar para que Deus ilumine, e se nós pudermos ajudar, mas ajudar não apontando o dedo, sendo exemplo. Amém? Aqueles que puderem de joelhos, vamos fazer uma entrega. Vamos fazer uma entrega. Mas eu gostaria que você falasse com o coração. Quando eu cantava o ato penitencial, eu te magoei, eu te entristeci, e vieram lágrimas nos olhos. Porque é a realidade, a gente entristece, magoa, machuca Deus. Por exemplo, eu falei de pecado, um ou outro pode estar falando, ai meu Deus do céu. Meu querido, a palavra de Deus não é uma lanchonete, amém? Que você vai escolher o combo que te interessa. A palavra de Deus não tem combo, ou é ou não é. A palavra de Deus, Apocalipse, quanto a vocês sejam quentes, praticantes, vibrantes,
ou frios. Fala, não quero nada com Deus. Eu espero que aquele que diz, não quero nada com Deus, encontre Deus. Amém? Mas ele diz, os mornos, aqueles que ficam ali em banho-maria com a sua fé, está na Bíblia. Não vai apontar o dedo para mim, não. Deus diz, eu vou vomitar. Amém? Portanto, reze comigo. Deus, Pai de bondade, fortalece minha vigilância, para que eu esteja sempre atento na oração, fiel à tua palavra, alimentado pela Eucaristia e renovado pela confissão. Desejo viver uma vida íntegra, longe das mentiras e enganos de Satanás, buscando sempre a verdade e a liberdade que vem de ti. Quero abandonar o pecado, corrigindo aquilo que não está de acordo com a tua santa vontade e que te entristece em mim. Dai-me uma fé alegre, firme e confiante. Peço-te a coragem para não me envergonhar de ti e trazer pelo exemplo de vida e palavras as pessoas à tua igreja, que eu com alegria, sem temor ou hesitação, convide familiares, amigos, aqueles que cruzam meu caminho, a experimentar o teu amor e os milagres que jorram do teu altar. Doce Virgem Maria, Nossa Senhora dos Prazeres, intercede por mim, como fizestes em Fátima, que eu nunca deixe de rezar o terço, para que o meu coração se mantenha fiel e vigilante, vivendo sempre em sintonia com o teu Filho Jesus misericordioso. Em nome de Jesus, com a força do Espírito Santo. Amém.